A família influencia? Dá palpite? Mete o dedo? É isso aí. Vamos falar sobre a família do outro. Como influencia na sua relação. Bom, eu sou a Ana Zanetti e quero falar para você. Se você tem problema com a família do seu parceiro, né? Principalmente, né? Às vezes, a maioria das vezes, quando a gente fala problema com a família do namorado, do marido, sei lá, de quem, principalmente do homem do outro lado, né? É a mulher, é a sogra. A minha sogra é o cão chupando manga. Poderia ter um vídeo que se chama A Minha Sogra, Cão Chupando Manga. Qual que é o problema aí da sogra, do sogro, sei lá, da tia, tem umas tias, umas madrinhas, né? Qual que é o problema dessas pessoas? Geralmente parentes, né? Vamos supor, parente do seu namorado, do seu marido aí. Por que ela dá palpite? Porque ela acha que ela ainda tem a guarda do fulano. Então, ela acha que ela pode dar o palpite que ela quiser. E qual que é o problema nisso? O problema é que a gente tem que saber separar as coisas, né? Às vezes, bater de frente com aquela pessoa é mais confusão na certa, principalmente quando é a mãe dele. Quando a gente briga com uma sogra, o problema qual é? O problema, o próprio marido, namorado, sei lá, se revoltar contra você. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que tentar equilibrar a situação, ser diplomática o mais possível. Porque às vezes não tem diplomacia, né? A gente tem que se impor. Mas a gente tem que tentar equilibrar as coisas. Porque eu vou falar a verdade. Tem sogra que só por Deus, né? Só Cristo na cruz. Mas a gente tem que tentar separar as coisas. A gente tem que fingir que é surda, né? Porque senão você vai brigar o tempo todo com o marido por causa da sogra. Ou por causa do sogro, sei lá. Por causa da família dele. Então, às vezes a gente tem que tentar ser cega para fingir que não viu certos desaforos. Pra gente conseguir viver uma vida boa com aquela pessoa, a gente tem que às vezes se fingir de lerda, de burra. Por quê? Ah, mas eu não me finjo, eu falo mesmo. Eu já fui assim, eu entrava com a sola assim. Adiantava? Não, eu ficava puta, eu ficava magoada, eu ficava sem falar com a família, mas com ele. Então, não adianta. Ou a gente aprende a ser mais didática, a ser mais maleável, a ser mais cordata com as coisas, né? Ou a gente bate de frente e tá sempre brigando. Às vezes é mais fácil a gente se fazer de tonta de lerda e comer pelas beiradas do que você chegar lá na sola, entende? Tem que saber fazer. Se você souber lidar, contornar, fica fácil. E isso serve para o homem também, né? Porque o homem às vezes fala assim, nossa, a minha sogra, não sei o quê, parará. Isso serve para tanto para o homem como para a mulher. É uma questão de saber lidar. Agora, tem famílias, né, que mete o bedelho mesmo, que não quer nem saber, que entra de sola. Então, quando o negócio está muito fervoroso, o importante é dar um tempo, né? Dar uma afastada. Se ele não quer afastar da família, afaste-se você um pouco. Pelo menos para conseguir entender o que está acontecendo do outro lado. Porque se a gente briga por tudo, a relação acaba. Aquela pessoa, ela consegue interferir dentro da sua relação. Ela consegue envenenar aquele namorado, aquele marido ou aquela esposa. Consegue, outra pessoa consegue. E eu vou te falar, tem muita força o poder de um pai, de uma mãe, às vezes dentro de um relacionamento. Então, a gente tem que tentar saber contornar. Você já pensou que uma briga com o marido, com o namorado, por causa da sogra, da mãe dele, ele fica entre a cruz e a espada, né? Ele não sabe se dá razão para você ou dá razão para ela, né? Ou seja, quem for da outra família. Por quê? Ele não quer briga, ele quer tentar apaziguar. E às vezes, aquela mãe é uma insuportável. E você tá indo no mesmo gênero dela, entende? Vocês já assistiram... Ai, não é Casamento 90 Dias para Casar, não, tem um outro lá, na Netflix tem um seriado que é a mãe do noivo, uma coisa assim.
Gente, tem cada sogra que eu vou falar pra você, só Deus na causa. O que aquelas mulheres são malucas? Acho que eles pegam as mulheres mais malucas e colocam lá, sabe? Tudo que a mulher pode tormentar pro filho para não ficar com a namorada, ela faz. Mas veja bem, tem umas que se saem bem. Por quê? Porque elas têm diplomacia. As que pegam na porrada, que quer fazer acontecer, perde o namorado. O que a gente tem que entender? Quando a gente entra pro confronto, a gente tem que estar pronto para duas coisas. Ou para ganhar ou para perder. Ou para tomar uns estalepe na lata. Não tô falando fisicamente, mas tomar um chacoalhão. Se a gente evita esse confronto, a gente tenta evitar ao máximo o confronto, é mais fácil. Porque quando você evita o confronto, é mais fácil você falar por trás, conversar com ele, na maciota. Porque no amor tudo é mais fácil. No confronto é mais difícil. Principalmente se é a bendita da sogra. Não é fácil ser sogra, não. Estou falando porque eu sou sogra. Não é fácil ser sogra. E vou te falar mais ainda, sendo sogra. Só tenho filhas, então eu só tenho genros. Muitas vezes eu sou a favor dos meus genros do que das minhas filhas. Porque a gente tem que ir a favor de quem tá certo. Mas isso não acontece com todo mundo, não. Não acontece. E vou falar mais. Eu faço isso porque eu vivi coisas que eram assim irreais. A minha sogra dava tudo, meu marido estava sempre certo. Ele era o caçula, ele estava sempre certo. Então eu sofri, porque ela achava que ele estava sempre certo. O que eu fiz para minha vida? O que eu resignei para minha vida? Eu resignei o seguinte: só tá certo quem tá certo. Só vou dar razão para quem tá certo. E muitas vezes as minhas filhas estão erradas. Então para quem que eu tenho que dar razão? Quem que eu tenho que apoiar? O genro. Isso é uma coisa de vivência minha. Mas o que eu quero que você tente fazer por você, pelo que você quer, pela sua família, sei lá, não entre em confronto. Tente o máximo que você puder não entrar em confronto. Tenta comer pelas beiradas. Começa a mudar sua tática. A gente tem que mudar de tática, né? Se você está numa batalha, você muda de tática. E é assim que eu aprendi, depois que eu aprendi a conviver com a minha sogra, eu aprendi a mudar a tática. Depois que eu mudei a tática, ótimo, ela ficou maravilhosa. Cuidado, porque família influencia sim. Às vezes pro bem, às vezes não tão pro bem. Assim, a gente tá falando aqui ser humano. Algumas coisas se encaixam mais para mulher, outras mais para homens. Mas a gente tá falando de ser humano. E ser humano é complicado, principalmente quando aquela mãe, ela tem aquele filho, aquela filha, como ainda pequenininho, filhinho dela, né? Então ela quer cuidar, e ela vai achar que você não faz o tanto quanto ela consegue fazer. Então é isso daí, é esse embate aí. Fica com Deus. Se você faz alguma coisa que acha diferente, conta aí pra mim como que é a sua relação com a família dele ou com a família dela, tá? Um beijo!